A numismática vai muito, mas muito além do que simplesmente a gente pesquisar sobre a raridade de uma moeda, o seu preço, o quanto ela pode ser valorizada em função de erros, de anomalias. A numismática realmente vai muito além disso. Quem realmente tem interesse pela numismática, em se tornar um numismata, pesquisa, estuda, busca informações que estão por trás das imagens ali eternizadas nas moedas, nas cédulas, nas medalhas. Busca aprender ou compreender como, ao longo das diversas civilizações, as moedas foram utilizadas, de que forma as moedas foram cunhadas, elaboradas, as suas ligas metálicas. Então, o estudo numismático vai muito além do que essas questões mais superficiais, como valor, raridade, que fazem sim parte, têm a sua importância, mas não é apenas isso. Vai muito além. Então, seguindo essa linha mais instrutiva, né, e menos sensacionalista em relação a valores, nesse vídeo eu vou apresentar, vou fazer uma breve introdução sobre as moedas citadas na Bíblia. Lembrando que o numismata, ao fazer o seu estudo, não tem apegos com relação a ideologias, preferências filosóficas, religiosas. Ele procura, ainda que tenha a sua opção pessoal, a sua fé, a sua filosofia de vida, mas quando ele está fazendo o seu estudo numismático, ele procura ter o máximo de isenção e focar no estudo puramente histórico, artístico, econômico e propriamente numismático das peças, né, das moedas, do dinheiro de uma forma geral. Então, assista esse vídeo com o máximo de isenção, com muito respeito, e que eu tenho certeza que você assistir atentamente vai colher excelentes aprendizados, excelentes indicações de estudo para que, caso seja o seu interesse, aprofundar os seus conhecimentos. Então, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Se você nutre algum interesse pelo estudo da numismática, especialmente das moedas mais antigas, esse vídeo é para você, pois vamos falar sobre algumas das moedas mais citadas na Bíblia. Embora a Bíblia não seja um livro sobre moedas, há referências a elas em vários lugares. As moedas mencionadas na Bíblia podem ser uma fonte valiosa de informações históricas e culturais sobre a época em que foram cunhadas. Uma das moedas mais famosas mencionadas na Bíblia é o denário romano. O denário era uma moeda de prata amplamente utilizada no Império Romano e, na história bíblica, o denário é mencionado em várias ocasiões, incluindo no episódio em que Jesus é perguntado sobre a tributação. Jesus pediu a um de seus discípulos para trazer um denário e perguntou a eles de quem era a imagem e a inscrição na moeda. Quando eles responderam, de César, Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O denário foi uma antiga moeda romana, cunhada pela primeira vez no final do século III a.C. Ele era feito de prata e tinha um diâmetro de cerca de 18 a 20 milímetros. A palavra denário vem da palavra latina deni, que significa 10, porque originalmente o denário valia 10 asses, que era a moeda romana de menor valor. Inicialmente, o denário foi usado como uma moeda de prata padrão no Império Romano. Ele era usado para pagar soldados e funcionários públicos, bem como para comprar bens e serviços. Com o tempo, o valor do denário foi mudando em relação a outras moedas, e o governo romano frequentemente mudava sua composição para manter o valor.
O denário também tinha um papel importante na economia do Império Romano, pois era amplamente usado para financiar o comércio e as atividades econômicas. No entanto, a produção em massa de denários de menor qualidade durante o século III d.C. contribuiu para a inflação e a desvalorização da moeda. Com o tempo, o denário perdeu seu status como a principal moeda romana e foi substituído por outras moedas, como o sólidos e o dinar. No entanto, sua influência na economia e na história da Roma antiga é inegável, e o denário continua sendo um objeto de fascínio para numismatas e estudiosos da história romana até hoje. Outra moeda mencionada na Bíblia é o sículo, que era uma moeda usada na antiguidade. O sículo era uma moeda de prata usada em Israel durante o período do Antigo Testamento. O sículo é mencionado em várias ocasiões na Bíblia, incluindo no episódio em que Jacó comprou um pedaço de terra de um homem chamado Amor por 100 sículos. O sículo também é mencionado em relação à contribuição que os israelitas fizeram para a construção do tabernáculo. O sículo foi uma antiga moeda utilizada por diversas civilizações no Oriente Médio e regiões adjacentes, como os persas, os babilônios, os assírios e os próprios judeus. O sículo era originalmente uma unidade de peso e não de moeda. Era uma unidade de medida usada para pesar metais preciosos, especialmente a prata, e mais tarde foi transformada em moeda e passou a ser cunhada pelos persas e posteriormente pelos judeus durante a época do Segundo Templo. O sículo era feito de prata e tinha um peso de cerca de 14 gramas. Acredita-se que ele tenha sido utilizado como uma moeda internacional amplamente aceita em todo o mundo antigo. Na época do Império Romano, o sículo era uma das principais moedas utilizadas no comércio do Oriente Médio e era frequentemente mencionado na Bíblia. Durante a época do Segundo Templo, o sículo se tornou a moeda oficial do templo em Jerusalém. As moedas eram usadas para pagar o tributo anual de meio sículo que cada judeu adulto deveria pagar ao templo. Essas moedas eram cunhadas em hebraico e traziam imagens simbólicas, como a menorá e o cálice sagrado, além de inscrições em hebraico. Aqui mesmo no nosso canal nós temos um vídeo onde a gente mostra a versão atual dessa moeda, uma representação desse sículo que está sendo utilizada para financiar a reconstrução do templo. O sículo continuou a ser usado pelos judeus mesmo após a destruição do Segundo Templo pelos romanos, no ano 70 d.C. No entanto, com o tempo, a influência do sículo diminuiu e ele deixou de ser usado como moeda oficial. Mesmo assim, a história e a importância do sículo continuam lembradas até hoje. Não deixe de assistir o nosso vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, onde a gente fala mais sobre a versão atual do sículo, que é uma versão mais comemorativa que, como eu disse agora há pouco, está sendo utilizada para financiar a construção do Terceiro Templo. Além do denário e do sículo, outras moedas mencionadas na Bíblia incluem o assário, que era uma moeda de bronze romana, e o dracma, que era uma moeda de prata grega. O assário é mencionado em um episódio em que Jesus cura um homem possuído por demônios, enquanto o dracma é mencionado em uma parábola em que Jesus fala sobre uma mulher que perdeu uma dracma e a busca diligentemente até encontrá-la. O assário e o dracma foram duas importantes moedas antigas que tiveram uma grande influência na história monetária de suas respectivas regiões. O assário foi uma moeda romana cunhada em bronze e que era a unidade básica de moeda na Roma antiga. Originalmente, o assário era uma unidade de medida de peso e era usado para pesar cobre. No entanto, posteriormente, o assário foi utilizado como moeda. O valor do assário variou ao longo do tempo, mas
geralmente era a menor unidade de moeda em circulação na Roma Antiga. O assário era usado para pagar impostos, comprar bens e serviços e era frequentemente usado no comércio diário. O dracma, por sua vez, foi uma importante moeda da Grécia Antiga que foi cunhada em prata. O dracma era a unidade básica de moeda na maioria das cidades-estado gregas e era utilizada para pagar impostos, comprar bens e serviços e realizar transações comerciais. O valor do dracma variava de acordo com o peso da prata utilizada em sua cunhagem e era frequentemente usado como moeda internacional aceita em todo o mundo antigo. O dracma também teve uma grande influência cultural na Grécia Antiga, sendo frequentemente mencionado em obras de literatura, poesia e filosofia. A figura do deus Hermes, mensageiro dos deuses, era frequentemente representada nas moedas de dracma, além de outros símbolos importantes para a cultura grega. Tanto o assário quanto o dracma tiveram um papel importante na história monetária de suas respectivas regiões, e as moedas antigas dessas duas culturas ainda são apreciadas pelos colecionadores e estudiosos da história até hoje. Essas moedas podem fornecer informações valiosas sobre a cultura e a história da época em que foram cunhadas. Por exemplo, o fato de que o denário tinha a imagem e a inscrição de César pode fornecer informações sobre o poder e autoridade do Império Romano na época. Da mesma forma, o fato de que o ciclo era a moeda usada em Israel pode fornecer informações sobre a economia e a vida diária dos israelitas. A numismática na Bíblia pode ser uma área muito interessante de estudo para aqueles interessados na história e na cultura da época ali retratada. As moedas mencionadas na Bíblia podem fornecer informações valiosas, como eu acabei de pontuar, sobre a economia, a política e a cultura da época, e podem ajudar a contextualizar os eventos e as histórias que aparecem. E aqui está uma lista de todas as moedas mencionadas na Bíblia: sículo, miná, dracma, darico, assário, denário, lepta, talentos. Note que algumas das moedas, como o miná e o darico, não são amplamente conhecidas fora do contexto bíblico. No entanto, elas são mencionadas em passagens específicas e podem ser estudadas em relação à época em que foram usadas. Bem, espero que você tenha apreciado esse vídeo. Eu sou Daniel Fidelis. Receba o meu fraterno abraço. Não deixe de visitar o site da nossa Escola de Numismática no endereço www.numismaticafidelis.com.